Fala comigo! Estamos aí mais um dia, mais uma aula. Nós estamos no tema aí, no momento de falar sobre seja discípulo e discípulo alguém. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Qual que é o tema? Esse é o melhor modelo? Ou existe um melhor? Interessante, né? Será que esse modelo de discipulado é o melhor modelo que eu vou adotar na minha igreja? Ou tem outro modelo melhor? Vamos falar um pouco sobre isso? O que você acha sobre isso? Antes de eu seguir, antes da gente seguir, eu queria te pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar com alguém que está aí com você, que você conhece, compartilhe com pelo menos 5 pessoas. E comente aqui, o que você acha disso? Você acha que esse modelo de discipulado é um modelo para todos nós, para toda a igreja? Ou só algumas igrejas que vão viver isso? Ou isso é fora da igreja, eu não preciso estar em uma igreja? Ou isso eu faço sozinho? Fala comigo, tá bom? Então vamos lá, vamos para o nosso tema de hoje. O discipulado é para a minha igreja? Ou tem outro modelo para eu seguir? Se a gente for analisar o que é o discipulado, nós já falamos um pouco sobre isso nos vídeos anteriores, mas ser discipulado, viver um discipulado dentro da sua igreja, nada mais é do que você entender o caminho que você tem de ser discípulo de Cristo e transmitir isso para as pessoas que estão com você, para que elas também entendam como ser discípulo de Cristo. Simplesmente isso. Você não vai fazer algo, você não vai pegar uma pessoa para ficar parecida com você. Esse não é o fundamento. É parecida com Cristo. Sempre nós precisamos de levar as pessoas a ser parecida com Cristo. Nós temos que levar as pessoas a entender que Jesus é o caminho, que Jesus é a cura, que Jesus é a restauração, que Jesus é aquele que vai trazer o conserto. Então, você está entendendo? Então, você vai sempre levar a pessoa a entender que é Jesus. Para isso, Jesus fez aqui na Terra da mesma forma. Quando ele pegou os 12 ali, que ele foi chamando eles, ele foi dando instruções, mas ele foi formando, no caso era o próprio Jesus, né? Então ele foi formando o caráter dele, e ele fala assim, muitas vezes, eu não faço nada do que eu não vi o meu pai fazendo antes. Então, o que pode dizer isso? Que ele tinha um modelo, ele seguiu um modelo do pai. Então ele exercia na terra o que ele via no céu. Ele exercia na terra o que ele vivia no céu. Você está entendendo? Então Jesus ele trouxe o modelo do céu aqui para a terra. Isso ele mostra para a gente que ele quer que nós sejamos aqui na terra como ele, Pai, é no céu. Né? Pessoas diferenciadas. Então quando fala do plano original de Deus, o plano original, ele não foi quebrado. O plano original é o plano que foi criado lá atrás, em Adão e Eva. O plano que foi criado por Deus. Só que o pecado veio e destruiu. Mas hoje nós temos condições de viver esse plano, porque Jesus ensinou, e Ele é o caminho, Ele é a chave para que nós possamos viver o plano original de Deus. Então percebe que Deus não tem um plano B, Ele restaura o plano A. Você está entendendo? Então nós vamos entender o que é esse plano A. Então, voltando ao tema, é para a minha igreja ou tem outro jeito? Sabe qual que é o maior erro nosso? É achar que o jeito que eu faço ou que as pessoas estão fazendo é o melhor. A gente pode olhar que muitas igrejas, elas têm eventos grandiosos. Nossa igreja, muitas vezes, nós como igrejas, nós vivemos em umas situações de que achamos o quê? Que os eventos, eles trazem muitas pessoas, mas verdade traz. Colocar uma banda famosa, colocar não é errado também, eu não vejo como errado, eu vejo que isso é coisas que existem, são bandas abençoadas, bandas cheias de Deus, mas que podem trazer muitas pessoas. Mas a grande questão é, como cuidar dessas pessoas? Isso precisa de ter um ponto de equilíbrio. Eu não posso simplesmente trazer uma multidão de pessoas. Eu fui num show, eu fui numa igreja grande, eu fui num lugar que tinha uma multidão, tinha um evento. E nesse evento converteram-se 1000 pessoas. É motivo de alegria? É lógico que é, porque a Bíblia fala que existe festa no céu quando um pecador se arrepende. Mas o que está acontecendo ali? São 1000 novas crianças na fé que se converteram. Se elas forem embora simplesmente e não tiver um cuidado com essas pessoas, elas vão se perder no mundo e não vai resolver. Elas vão simplesmente ter experimentado um momento de êxtase, um momento de presença de Deus e vão voltar para casa sem
sem restauração, sem a restauração necessária. Você entende? Então nós entendemos que discipular é pegar essas pessoas que agora tiveram encontro com Cristo, e você vai formar Cristo nelas. Então, para minha igreja ter uma base, um fundamento, se eu tiver só eventos, você concorda que eu não consigo fazer com que essas pessoas se firmem ali, que essas pessoas não conheçam realmente o caminhar de Cristo? Porque no caminhar de Cristo não é um caminhar onde nós vamos ter todas as coisas resolvidas, agora meus problemas acabaram, tudo se fez novo. Não. Nós vamos ter lutas, mas a diferença é nessas lutas. Quando chegar essas lutas, o que eu vou fazer? Como eu vou agir? Como eu vou me portar diante dessas lutas? É no discipulado que eu vou entender que eu preciso de aplicar a palavra de Deus. Eu preciso de ler a palavra de Deus. Eu preciso de praticar aquilo que foi escrito. Assim como os discípulos viam Jesus caminhando e de repente ele era confrontado pelos fariseus e Jesus respondia à altura ali, trazia algumas situações, eles aprendiam na prática como fazer isso. E o discipulado é a mesma coisa. Hoje na minha igreja, se eu caminho com um grupo de pessoas, eu pego uma pessoa, duas pessoas e começo a caminhar com elas e mostro para elas de que o caminhar com Cristo vão ter lutas, mas nós vamos conseguir passar, nós vamos conseguir vencer. Essa pessoa, você acha que ela vai sair da sua igreja? Não vai. Então você precisa de criar um corpo de discipuladores, de pessoas que foram discipuladas, mas para isso existe um método muito interessante, que a gente fala que é o método de uma escadinha assim, que vai passando de pastor para a sua liderança principal, depois para a liderança secundária, que vai passar para os líderes de células, para os anfitriões, e até chegar ali na base das pessoas. Então dá para a gente falar parte a parte disso, né? Não dá para fazer um vídeo assim, né? De pouco tempo, mas a gente consegue fazer cada parte, como fazer, como implantar, como fazer, como implantar, sabe? Por quê? Porque percebe que foi um método que o nosso maior mentor que já passou nessa terra usou. Para que eu vou inventar outra coisa? Para que eu vou inventar outra coisa? Ah, mas Marcelo, na minha igreja tem pessoas que estão com problemas financeiros. Posso trazer um pastor que fala sobre finanças? Pode. Vai resolver? Talvez não. Como que faz? Ah, minha igreja tem problemas com casais. Posso trazer um pastor famoso aí que mexe com casais para ele dar uma palestra para a gente 3 dias? Faz um encontro de casais, bênção demais, 3 dias, maravilhoso. Só que depois desses 3 dias, como que vai ser? Você entende que não é algo que resolve o problema? Mas o discipulado resolve o problema. Porque no discipulado eu vou ver a pessoa que está com problema financeiro e vou caminhar com ela, vou ajudar. Não só um dia, não só um final de semana, mas eu vou ajudar ela na caminhada dela. Nós vamos sentar, nós vamos conversar a respeito, nós vamos caminhar junto, nós vamos traçar uma estratégia. Ao casal que está com problema ali, eu vou sentar com ele, não só os 3 dias, mas vai ter um período maior, onde eu vou caminhar com ele, vou dar as mãos para ele, vou lá na casa dele, vou orar com ele, vou abençoar a vida dele, vou orar junto com ele, vou chorar junto com ele, a minha esposa vai andar junto com a esposa, sabe? Você começa a fazer esse relacionamento, essas coisas vão caindo no coração e vão se tornando prática, e de repente existe ali uma vida sendo transformada, sendo parecida com Cristo. Você vê que aquele casal começa a viver a vida de Cristo. Quando você percebe, ele está caminhando sozinho, ele está caminhando sozinho, não precisa mais da sua mão para ajudar, sabe? Isso é muito bom, quando a pessoa começa a caminhar sozinha com Cristo. Você está formando discípulo dela. Então é isso, sabe? Você formar discípulo nada mais é do que você pegar uma pessoa e falar assim, olha, Cristo faz assim, faça igual. Então esse é o melhor plano para a sua igreja. Não tem outro método que seja mais eficaz para que a sua igreja sustente. Ah, mas tem um método mais rápido? Você quer crescimento exponencial e de repente tem muita gente na igreja, faz um evento. Mas daqui uns meses, será que? Ou sua igreja vai viver de evento? Sempre evento. Sempre pessoas novas. Nunca tem aquelas pessoas que estão sendo formadas, mas sempre entra muita gente e sai muita gente. Sabe? Não preocupa com quantidade, não. Jesus passou 3 anos com 12 pessoas. Ainda se desviou, né? Então Jesus passou 3 anos com 12 pessoas. Sabe? Não é quantidade, é você formar o caráter de Cristo.
Talvez você pensa bem comigo, você forma o caráter de Cristo em uma pessoa. Essa pessoa entendeu o plano, ela vai formar em uma pessoa. Mas de repente essa outra pessoa entendeu e formou mais uma. Você percebe que às vezes de uma pessoa você tem uma, você tem duas, você tem três, você tem quatro. Aí você forma mais uma, isso vai seguindo. Sabe, exponencialmente isso não tem tamanho. E a sua recompensa, sabe quando vai ser? Quando seu pastor vir, não, é quando Jesus voltar e falar assim: entre, bendito de meu Pai, você foi um bom servo, servo bom e fiel. Então eu quero ouvir isso do Senhor, servo bom e fiel. Amém? Então não vamos preocupar com encher igreja de pessoas imaturas. Pode encher, você pode fazer evento, sabe? Eu não sou contra evento, de verdade, eu não sou. Quem me conhece sabe. Eu não sou contra evento, eu não sou contra luzes na igreja, não sou contra nada disso, não sou contra. O que eu sou contra é de simplesmente ter isso e não ter um plano de cuidar das pessoas. É aí que faz a diferença, o cuidado. E o cuidado, aí sim, ele gasta tempo. Sabe? Você formar homens maduros, mulheres maduras, para que possam ganhar outros, isso requer tempo. Requer tempo. Tá bom? Então é isso aí. O vídeo de hoje foi isso. Espero que tenha te ajudado, espero que tenha te abençoado. Né? Não deixe de compartilhar com alguém, não deixe de comentar aqui embaixo o que você achou. Não esquece de dar o joinha aí, sabe? Envia para muitas pessoas. Tem um monte de pessoas aí, um monte de pastores querendo saber mais sobre esse tema e às vezes não sabe onde procurar. E nós temos muita coisa que a gente pode falar e nós vamos falar aqui no nosso canal e em outros meios também, tá bom? Deus te abençoe. Tem eu fiz um e-book sobre discipulado, né? Depois você pode estar no nosso canal, tem como adquirir também. Mas é isso aí. Deus te abençoe. Até o próximo assunto. Tamo junto. Grande abraço. Fui.